Inovação é uma palavra que a gente ouve e fala o tempo todo, né? Mas o que ela realmente significa? Pois é, acontece que existe um guia oficial para isso. E é exatamente esse guia que a gente vai desvendar hoje. Olha só, todo mundo sabe reconhecer inovação quando vê um smartphone novo, um carro elétrico. É fácil apontar. Mas como é que se mede isso de um jeito que funcione para todo mundo, para uma economia inteira? Como se coloca um número em uma ideia? E mais importante, por que isso é tão crucial? É exatamente essa questão que a gente vai investigar. Para entender tudo isso, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos mergulhar na questão da inovação. Depois, a gente abre o livro de regras oficial para ver o que ele diz sobre o que conta como inovação. Em seguida, vamos conhecer o motor por trás disso, o dínamo da inovação. E, por fim, entender por que medir para construir o amanhã é tão importante. Então, vamos começar com a questão da inovação. Afinal, por que ter uma definição única? Bom, imagine tentar construir uma casa com várias pessoas, só que cada uma usa uma medida diferente. Uma usa metros, outra usa pés, outra usa polegadas. Ia ser um caos total, né? Pois era exatamente essa a situação dos governos tentando estimular o crescimento econômico. Sem uma régua em comum, fica impossível saber o que realmente funciona. E esse caos foi a realidade por décadas. Cada país, cada grande empresa media a inovação do seu jeito. O resultado? Um monte de dados que não conversavam entre si, que não dava para comparar. Isso impedia que os formuladores de políticas aprendessem uns com os outros. O mundo precisava, e muito, de uma linguagem comum. E essa linguagem comum finalmente chegou, o que nos leva ao nosso segundo ponto, o livro de regras oficial, ou seja, o famoso Manual de Oslo. Pensem no Manual de Oslo como o dicionário definitivo da inovação. Ele foi criado pela OCDE para estabelecer um conjunto de definições e métodos padronizados. Com ele, economistas e governos do mundo todo puderam, finalmente, falar a mesma língua. E isso nos leva ao coração do manual. Se a gente vai medir alguma coisa, primeiro precisa saber o que ela é. Então a pergunta é, afinal, o que realmente conta como inovação? Essa parte detalha as definições oficiais e, tão importante quanto, aquilo que fica de fora. Bom, a categoria principal é a inovação tecnológica de produto e de processo, ou ITPP. Resumindo, são produtos e processos novos ou com melhorias tecnológicas bem significativas. Mas olha, aqui vem o pulo do gato. O requisito mínimo é que a inovação seja nova para a empresa. Isso quer dizer que não precisa ser uma invenção que muda o mundo. Se uma empresa pequena adota uma tecnologia pela primeira vez, para ela isso já conta. E essa ideia é genial porque permite medir não só a criação de coisas novas, mas também como essas novidades se espalham pela economia. E essa divisão dentro da TPP fica bem clara aqui. A inovação de produto é sobre o quê? Um bem ou serviço novo ou melhorado, como foi o primeiro microprocessador. Já a inovação de processo é sobre o como. Um método de produção ou entrega novo ou melhorado, tipo uma linha de montagem com robôs, para construir aquele mesmo microprocessador de forma mais rápida e eficiente. Uma cria a novidade, a outra otimiza a criação. Para deixar isso ainda mais concreto, vamos ver uns exemplos do que o manual considera inovação. O primeiro toca fitas portátil. Com certeza, foi uma inovação de produto que combinou tecnologias que já existiam de um jeito novo. Colocar freios ABS em um carro? Sim, uma melhoria tecnológica super importante. Ou um novo sistema de transmissão digital, um exemplo clássico de inovação de processo. Mas é tão importante quanto saber o que não é inovação. Simplesmente comprar um computador mais novo para substituir o antigo não conta. Mudar a cor de uma garrafa só por marketing também não. O menu especial de Natal num restaurante é uma variação de temporada, não é inovação. Essas exclusões são fundamentais para manter os dados limpos e realmente úteis. Ok, agora que a gente já sabe o que estamos medindo, a pergunta é: como a inovação realmente acontece? O manual também dá um modelo para isso, que ele chama de o dínamo da inovação, a estrutura que faz a economia andar para frente. O conceito central desse modelo é que a empresa, cada empresa, é um motor da inovação. É lá dentro que o conhecimento, os recursos e as oportunidades de mercado se encontram, como se fossem engrenagens e combustível para criar algo novo. A empresa é o dínamo que alimenta todo o sistema. Só que esse dínamo não funciona sozinho, claro, ele faz parte de um ecossistema, e o manual divide isso em 4 partes. Primeiro, as condições estruturais, as leis, o sistema financeiro, tudo que cria um ambiente de negócios.
Depois, a base de ciência e engenharia, as universidades, os centros de pesquisa que geram o conhecimento bruto. Em seguida, os fatores de transferência, as redes de contatos, a circulação de informações que garantem que esse conhecimento chegue onde precisa. E no centro de tudo, o dínamo da inovação, a empresa que absorve tudo isso e transforma em inovações de verdade. Então, beleza, já temos as definições, já temos a estrutura. Mas por que tudo isso importa no mundo real? É aqui que a gente conecta todos os pontos, na parte de medir para construir o amanhã. Para ter uma ideia da importância global desse manual, basta olhar para este número, 30. Cerca de 30 países reuniram seus melhores especialistas para criar este guia. Isso não foi um esforço isolado, foi a construção de um consenso mundial sobre como entender uma das forças mais poderosas da economia. E o resultado prático disso é gigantesco. Com dados padronizados, os governos podem tomar decisões muito mais inteligentes. Onde investir em pesquisa? Como preparar a educação para as profissões do futuro? Que tipo de política incentiva as empresas a arriscar mais? Medir a inovação não é só um exercício acadêmico, é a ferramenta que se usa para construir um futuro mais próspero. O próprio manual resume sua missão de um jeito perfeito nessa citação. A capacidade de determinar a escala das atividades inovadoras é um pré-requisito para políticas. Ou seja, tentar criar políticas de inovação sem dados era como dar um tiro no escuro. O manual de Oslo basicamente acendeu a luz. Então, o ponto central é este. O Manual de Oslo foi a base para a gente entender a inovação no século XX. Mas hoje, a gente vive numa economia digital de serviços movida a dados. Isso deixa uma grande pergunta no ar. Será que as regras que serviram tão bem no passado ainda são suficientes? Ou será que a gente precisa de um novo manual para definir e medir a inovação na era digital? Fica aí a reflexão.